Estamos aí iniciando mais uma live aqui direto da Molton. Essa tarde super especial em que a gente vai estar recebendo um amigo super querido, um parceiro, um colega de trabalho, Fabiano Alassança, entrando aqui na nossa sala. Hoje vamos bater um papo com Edgar Augusto Proença, um cara que faz parte da história desse estado, todos os dias aí na casa de muita gente. Nosso amigo Marcos Campelo, entrando aqui. Seja bem-vindo, Campelo, nosso parceirão aí também, desse Parada Dura. Paulo Guedes e Dal Dias também entrando aqui na sala. Marcos Campelo, eu e Edgar, nós tínhamos um trio bem bacana aí na Cansasco Boulevard. A gente vai relembrar essas histórias já aí, Campelo, com o Edgar. Dona Silvia Proença está entrando aqui, Caio Bente está com a gente, Edgar já está chegando aqui agora, finalmente. Figueiredo, grande abraço, seja bem-vindo. Já participou com a gente aqui de uma live bem bacana também, sobre produção musical. Que bom que tem vocês aí para compartilhar. E finalmente, nosso amigo Edgar Augusto, Sr. Edgar Augusto. E aí, José? Prazer em... Como vai? Tudo bom? Quanta honra tê-lo conosco aqui. A honra é minha e até uma experiência nova, né? A primeira vez que eu estou fazendo isso, José. Tá. Sr. Edgar Augusto com a gente aqui. Oi, Sam, tá escutando aí bem? Estou escutando bem, estou te vendo bem. Perfeito. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Que bom vê-lo, viu? Estava morrendo de saudade. Pois é, eu também. É a primeira experiência nisso, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Olha, que bom, que bom. Você é um professor, vai dar aula para todos nós. Basta mais uma forma de comunicação para você ser show mais uma vez, Edgar. Muito obrigado. Vamos ver se eu consigo me adaptar. Farei todo o esforço possível. Mas aí, já que a gente está iniciando essa tarde aí através da internet, através do Instagram, fale um pouco pra gente como é que está sendo essa experiência aí de isolamento e essa experiência de ter gravação de Feira do Som na sua casa, esses veículos de comunicação que a gente está tendo que se adaptar bem rápido até. Como é que está sendo isso, Edgar? Não está sendo muito fácil, não. A gente está tentando se adaptar, até porque é necessário, é fundamental que a gente consiga. Não é fácil porque a Feira do Som, da participação de pessoas, eu adoro fazer perguntas, obter as respostas, testar como é que está o meu público, se continua interessado naquilo que a gente propõe. Eu gosto de conviver com as pessoas, ir para a rádio trabalhar, estar ao lado de quem produz o programa comigo, quem fornece as informações. É muito bom, é aquela troca de energia, sobretudo. Quando a gente fica em casa, preso, sem opções, tendo que dar o seu jeito, não é muito fácil. Ainda bem que a gente consegue dar um jeito e se adaptar a este jeito. Eu te falo, José, e as pessoas que estão escutando, que nos primeiros dias não foi fácil. Eu tropeçava muito, ficava muito inseguro. Hoje eu consegui me acostumar um pouquinho com a produção caseira. Não é a que mais me satisfaz. Eu vou confessar uma coisa. O programa é gravado com antecedência, porque na própria rádio há poucas pessoas trabalhando em virtude do coronavírus. Há muita gente no isolamento. Então a gente tem que mandar os programas com antecedência, porque há outros também que vêm sendo produzidos e que necessitam de igual atenção. Então cada qual fará a sua parte, sabendo que há um período como este de improviso. Não é exatamente aquilo que a gente quer fazer, mas é o que dá para a gente fazer. E quando a gente convive com limitações, a gente vai se acostumando com elas e tirando partido delas, avançando dentro delas. Eu acho que eu tenho conseguido isto. Eu não ficava natural falando num gravador de voz ligado no computador para depois mandar por e-mail lá para a rádio. Mas agora eu estou conseguindo não olhar para o microfone com essas limitações
e ficando mais natural na feira. Não é fácil, é uma adaptação, mas melhor com esta adaptação, com tudo que se vem fazendo, do que se não fazer nada. Eu acho isso muito melhor. Estamos lutando. Edgar, nesse aspecto aí de não fazer nada ou de você não conseguir, na verdade que ninguém consegue, né? A gente sempre tenta buscar alguma alternativa. Mas você acaba tendo uma noção de que há mais de 45 anos, todos os dias, você faz parte da vida de todos nós, né, na Feira do Som. Quando a gente acaba passando por uma situação de isolamento social, não vem aquela... com você não vem aquela questão, puxa, eu preciso estar presente, independente da forma, né? Então essa forma que você colocou, antes era fita cassete gravada, mandado de alguma forma para a rádio, né? Hoje a gente tem esse veículo de comunicação da internet. De alguma forma você precisa estar presente, não é, Edgar? Você tem esse sentimento assim dentro de você? Eu tenho este sentimento. Eu estava muito preocupado quando começou esta questão do recolhimento. Eu não sabia que seria assim tão drástico, mas fiquei com um pouquinho de medo quando me falaram, vai ter que ficar em casa. Quando houve a recomendação, eu imaginei que eu ficaria em casa no máximo uns 15 dias. Depois dos 15 dias vai passar tudo isso, a gente vai poder ir para a rua, vai voltar tudo ao normal. Não voltou, aí começou a bater um pouco de desespero, mas é aquilo que eu falei. Eu não viveria sem estar com a Feira do Som do ar. Eu a faria de qualquer maneira. Cheguei a pensar em montar um mini estúdio aqui em casa só para fazer a feira. Mas, poxa, só para fazer a feira durante 15 dias? Não. Eu estou pensando, inclusive, em dotar de recursos técnicos melhores esta produção da feira aqui dentro de casa. Porque a preocupação que eu tenho é que as pessoas não fiquem eternamente escutando a Feira do Som dizendo a feira não está tão legal assim porque está fazendo da casa dele, porque nós estamos nesse período de pandemia. Não, a Feira do Som sempre tem que estar boa, porque ela, eu acredito, funcione como um bem para as pessoas que estão escutando. É o meu objetivo, que as pessoas se sintam bem. Eu acho assim, sempre imaginei, as pessoas gostam de música, as pessoas querem saber quem estão ouvindo, por que estão ouvindo aquilo. Tem que haver uma pessoa que mostre e explique o porquê. E como eu tenho um prazer de escutar, passar para as pessoas e ainda explicar para elas, a Feira do Som não pode sair do ar, pelo menos da minha cabeça. Então, se eu não estou no estúdio, onde é melhor para fazer, pela estrutura, pelas pessoas que estão te alimentando de energia, de maiores informações, eu faço aqui de casa. Claro, tem limitações, mas eu prefiro, como falei ainda há pouco, continuar assim. Eu não concebo ficar sem a Feira do Som. A Feira do Som faz parte da minha vida. O papo sobre música é, para mim, de um prazer muito grande. Eu converso com todo mundo sobre música aqui em casa mesmo. Eu ouço música, eu trabalho com música e nas horas vagas eu continuo ouvindo música. Então, há necessidade de conversar com alguém. E este alguém é um contingente de ouvintes que eu tenho. Então é para este contingente de ouvintes que a gente trabalha, que a gente pesquisa, que a gente se sacrifica, que a gente põe a cara assim na rua, virtualmente, para tentar chegar àquele resultado almejado. Edgar, me diz uma coisa, você como sempre foi um formador de opinião, né, não só pelo programa, mas em outros momentos na cidade, você sempre teve essa coisa de ter a opinião certeira, né, vamos dizer assim. Como é que você vê hoje essa questão da influência da tecnologia nos veículos de comunicação? Né? Porque existe uma questão, ontem até nós conversávamos numa outra live sobre essa questão da rádio. A rádio ainda ela foi com a Iracema, né, que a gente estava conversando ontem numa live, inclusive a Iracema vai estar amanhã de novo com a gente. O Ná está colocando aqui que é a tendência do século XXI, né, que é a tecnologia, é a internet. Mas como é que isso transita em relação à rádio? Nós conversávamos com o Ná outro dia aqui, que o rádio continua sendo um dos principais veiculadores da produção musical.
difusão, mas a rádio ela tem o seu papel ainda muito importante. Né? Como é que você avalia essa relação rádio, tecnologia, redes sociais, plataformas? Antes de você responder, só registrando aqui a presença aqui na nossa live do nosso colega de Sesc Boulevard também, Ageniro Guerreiro, tá com a gente aí. A nossa querida Tati, ó, a Fabiana tá morrendo de saudade de você também, viu, Tati, do bolo que a gente comia aqui. Ana Maria Quaresma tá com a gente também. O Ageniro tá colocando aqui, diga, show de bola, diga, um grande abraço. E o Paulo Guedes está registrando que a Camila Guedes e Paulo Guedes também aí são bitomaníacos empedernidos. E a galera vai pedir abraço no final aí, viu, Edgar? Tá todo mundo nessa expectativa. Mas enfim, vamos lá, como é que você avalia isso aí, Edgar? Essa questão da rádio versus plataforma, internet, como é que tá na sua cabeça isso hoje? Olha, Zé Maria, é interessante isto no seguinte sentido. Eu sempre fui de rádio. Quando eu comecei a fazer rádio aqui em Belém, ainda não havia nem a televisão Marajoara, que entrou depois. Quando a Marajoara apareceu em Belém, eu lembro que o papo, inclusive em casa, era a preocupação do meu pai. Vinha a pergunta, será que a televisão chega e mata o rádio? O rádio traz os sons, o rádio fabrica as imagens, a televisão tem o som e tem a imagem. Como é que o rádio vai ficar? O rádio padeceu muito quando a televisão apareceu, até ele criar uma nova linguagem. E o rádio não morreu, apesar dos vaticínios. O tempo foi passando e tudo de moderno que aparecia, sempre alguém dizia, agora o rádio vai acabar. E o rádio não acabou. O rádio se modificou, se modernizou. Mas o rádio existe naquele princípio dele. O rádio sempre fala particularmente para as pessoas e para todas elas. Quando eu apresento a Feira do Som, eu apresento para o Zé Maria escutar, o Zé Maria vai escutando e eu estou falando com o Zé Maria. Mas 500 mil Zé Marias também estão... Oi, Edgar, sinal congelou um pouco aí a transmissão. Vamos aguardar. Paulo Guedes, eu também escutei aí, esse sino do Edgar foi divino, de fato, meu amigo. Roberta Proença, veja aí. A gente acabou. Ó, tá voltando. Saiu. Mas vamos aguardar retornar o sinal aqui. Problemas de internet. Mas daqui a pouquinho, ó, o Edgar vai voltar aqui. Já estamos voltando. Com o Edgar Augusto Proença aqui direto para nossa live. De volta, Sam. Tudo ok? A gente está tendo sinal. Já voltou? É. Posso falar então? Só para fazer um registro aqui, Edgar, o pessoal adorou esse teu sino aí, viu? O Paulo Guedes, o Caio registraram aqui. O sino foi maravilhoso. Olha, Vilhena, tem que mandar um grande abraço para esta turma. Eu também estou carente dos abraços, porque eu não os estou enviando aqui da Feira do Som. Estou esperando acabar esse período todo. Então aproveita essa oportunidade para mandar abraços também. Agora, voltando àquele papo dele agora, que eu acho muito interessante. Terça-feira o papai faria 100 anos. E o meu pai ganhou um programa especial pela Rádio Clube, pela PRC5. Eu não escutei o programa, mas o Guilherme Guerreiro, meu amigão lá da PRC5, meu companheiro de muitos anos de trabalho, ele me mandou pelo computador, mandou pelo telefone celular. E eu escutei todo o programa. E escutando o programa pelo celular, eu via aparecendo as frases ali das pessoas escutando e mandando, porque muita gente escuta o rádio hoje pelo telefone celular. É interessante. Há um celular, há um computador, há tudo aí, mas há um rádio. Continua aquele microfone na nossa frente, a gente vai falando. Agora, como a gente roda a música hoje em dia? Ninguém mais leva o CD para rodar. Hoje há outros meios, e esses meios vão aparecendo e a gente vai usufruindo deles. Agora, o rádio, filosoficamente, ele foi criado
e não acabou. Ele apenas foi se adaptando com o tempo. E eu acho que vai continuar. Pode acabar tudo nos meios de comunicação, menos o rádio. Eu observo hoje que o rádio sempre está se alimentando de novos recursos. E estes novos recursos não alteram a função dele, a linguagem dele. Enriquecem. Ele fica com chances de ser ouvido por todo mundo. Olha, uma coisa que eu adoro é saber que, por exemplo, na Rádio Cultura, a Feira do Som pode ser ouvida em outros países. Basta que as pessoas entrem no portal Cultura e sintonizem a rádio. Há ouvintes meus, há amigos meus que moram na Grécia, há uma amiga que mora na Nova Zelândia. Uma amiga da Grécia uma vez me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Cervejinha Gelada, mas não tem serpinha aqui na Grécia, eu estou lamentando. Uma pessoa me ouvindo lá na Grécia. Isso é algo fabuloso, isso me alegra muito. E isto me ratifica cada vez mais a força que o rádio tem. Seja o progresso que os meios de comunicação tenham, seja os recursos que forem criados, o rádio sempre vai continuar se renovando e aumentando o seu contingente de ouvintes. E Edgar, o Nato está contribuindo aqui, colocando um comentário. O rádio não morre porque trabalha com a fala, que é a principal ferramenta da comunicação humana. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, assim, é um sentimento, né, nosso. Você já passou no início de carreira, né, o PRC5, Rádio Clube, né, onde tudo começou, né, Edgar? E depois disso, a modernidade acabou trazendo a rádio FM, né, a frequência modulada, e acabou tendo AM e FM. Então a FM acabou depois tomando um papel importante também, mas a rádio AM continuou também, até hoje continua, né, Edgar? Como é que é para você, para quem não sabe de fato como é que funciona isso, como é que funciona essa divisão entre AM e FM e como é que essa produção é trabalhada? São, hoje em dia, linguagens diferentes. Antigamente havia a rádio AM, que, por ser de ondas médias, ela tinha uma limitação de sinal. Havia a rádio de ondas tropicais, que saía de um lugar para ser ouvida bem mais longe que as rádios AM. Então, só para que as pessoas entendam, vamos colocar como exemplo a PRC5. A PRC5, quando apareceu, tinha duas emissoras, a de ondas médias e a de ondas tropicais. A de ondas médias, que é chamada AM, era para ser ouvida na capital e também nas imediações. A Rádio Clube chegava com seus transmissores, por exemplo, até Castanhal, mas depois de Castanhal caiu o sinal. Mas a emissora de ondas tropicais, ela era ouvida a partir de Castanhal. Ela chegava em Bragança, ela chegava muito mais longe. E dependendo da propagação do sinal, chegava em Goiânia, chegava no Espírito Santo, dependendo da hora que fosse sintonizada, de acordo com o próprio tempo. Se estava chovendo era difícil, se era verão era muito mais fácil. A rádio AM chegava muito longe. É por isso que a Rádio Nacional do Rio era tão poderosa com as suas ondas tropicais, a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Aqui em Belém a gente escutava a transmissão de jogos de futebol pelas ondas tropicais destas emissoras. Agora, o que aconteceu com o tempo? O aparecimento das FNs e antes, o crescimento das próprias emissoras de ondas médias. Como elas começaram a aparecer em várias cidades do Brasil, elas começaram a barrar os sinais das ondas tropicais das emissoras. Então, por exemplo, se antigamente a Rádio Clube era escutada em Goiânia, ela passou a ser difícil que isto acontecesse porque já havia tantas emissoras no meio do caminho que o sinal da Clube era barrado. Quando aconteceu o tempo da ditadura militar, os milicos manjaram o que estava acontecendo, e porque entrava com muita força aqui pela Amazônia os sinais da rádio de Havana, Cuba. Foi quando muita gente da música estudava as lambadas, aquelas músicas que vinham das Guianas, que vinham de Havana, tocando nas emissoras de rádio de lá. E as mensagens socialistas
em castelhano, mas uma linguagem que chegava aqui. Então o que é que fizeram os militares? Eles podiam pedir para a Rádio de Havana diminuir o sinal? Não iam fazer isso. Eles povoaram o Brasil inteiro de emissoras AM e FM. Os governadores, prefeitos, políticos que eram adeptos da ditadura, eles foram diretores de rádio, ganharam estes presentes todos, ficaram ricos, e as emissoras passaram a ocupar, barrar os sinais. Isto teve um preço. Por exemplo, até aqui, com tantas emissoras, para que servia uma emissora com uma onda tropical fortíssima aqui? Se achava tropical, não chegava muito lá fora. A própria Rádio Cultura daqui que tinha, o governo era interessado, onda tropical, a própria Rádio Cultura depois foi no tempo do Almir Gabriel como governador, foi extinta a Rádio Cultura de ondas tropicais. Ela saiu do ar. E o argumento era, por quê? Eu posso fazer a transmissão pelo telefone. Antigamente não tem a Embratel que faz essa ligação. Agora não é preciso, né? Com fibra ótica não é preciso mais nada. Então, é isso. Agora, também o que provocou, atendendo mais a pergunta que você me fez. A rádio AM começou a ter um tipo de público diferente da rádio FM. A rádio FM parecia algo mais nobre. A locução elegante, a notícia, a música, a informação, tudo com muita discrição. A rádio AM seria a rádio mais povão, aquele locutor popular que fala, na minha opinião, fica falando, tá, e diz, provoca polêmica, fala para um tipo de público menos exigente, consegue elaborar a linguagem que atenda a este público diferente. Então, há espaço para todas. Hoje, quando é feita pesquisa pelos institutos para saber a audiência maior ou menor das emissoras, antigamente não é assim, quem é mais ouvido, a Rádio Cultura ou a Rádio Diária FM? Não é isso. Que tipo de público elas atingem? A proposta delas era para que tipo de classe de ouvintes? Aí as pesquisas vão ser exatamente nisso. Há linguagens diferentes. Eu brinco, inclusive, hoje, porque não é de agora que eu ouço isso, eu estou fazendo a Feira do Som há 48 anos. Edgar tem uma voz de locutor de AM. Claro que eu tenho uma voz de locutor de AM. Eu sou um cara de AM. Eu sou um cara de AM que faz o programa numa FM. Eu me adaptei, sendo de AM, a uma FM. Mas a própria informação que eu dou, o próprio jeito de eu falar, é de emissora AM. Emissora AM tem um tipo de locutor, emissora de FM tem outro, porque são públicos diferentes. Eu luto para conseguir o público das duas. Então é isto para mim. Rádio é uma coisa só, com 1000 falas diferentes, com linguagens que se alternam, mas é um universo absolutamente maravilhoso. Às vezes que eu sou convidado para ir à Rádio Clube, que continua sendo uma das minhas paixões, afinal de contas foi lá onde tudo começou, eu adoro participar do programa de rádio AM, porque eu me sinto à vontade, tanto em rádio AM como em rádio FM. Eu irradiei futebol durante 12 anos. Eu aprendi a falar em rádio AM. Ouço rádio AM, sei que é uma rádio AM. Ouço FM, nem todas as FMs eu gosto, mas eu considero que elas todas têm um público fiel, um público que gosta daquilo, e este público tem que ser alimentado. Como diziam os Beatles em Magical Mystery Tour, satisfaction guarantee, satisfação garantida para todos. Rádio é mágica, até hoje rádio é algo maravilhoso, e quando eu começo a falar, eu acabo destrambelhando e não querendo parar. Acho que chegou a hora de eu parar. É maravilhoso, Zé. Edgar, escutando você desenhar pra gente esse cenário, e assim, desperta até em nós uma forma de comparação, eu diria, Edgar, em dois aspectos. Tanto no aspecto da penetração do sinal, né, da questão da AM, onda tropical, da FM, quanto da questão da geração de conteúdo que você colocou muito bem. A rádio, o radialista, o profissional da comunicação de rádio, ele é um gerador de conteúdo. E a gente percebe muito claramente, eu ainda tenho também, quando tenho oportunidade, acesso à rádio AM, principalmente na área do esporte,
né, não tem como não ter um prazer gigantesco em escutar uma narração de esporte por uma rádio AM. Né? Você pode até assistir na TV, escutar na rádio, mas escuta na rádio clube, Eu faço porque isso. a sensação, a emoção é muito maior. Né? E a gente percebe que hoje, Edgar, fazendo uma análise bem embrionária de fato, porque tudo também é muito novo, a gente percebe que a internet começou a incentivar geradores de conteúdo. Aqui eu não vou fazer juízo de valor da qualidade desse conteúdo, tá? Mas tem muito conteúdo sendo gerado na internet. E se a gente for analisar, é um conteúdo, ou é uma velocidade, ou é uma linguagem, ou é uma forma de comunicação muito parecida com a comunicação feita pelas rádios AM. É uma linguagem mais diferenciada, é uma linguagem mais de serviço. Né? A gente percebe aí a linguagem das pessoas que estão no YouTube, cada um trazendo seus programas e conteúdo e soluções, medicina, esporte, sabe, serviço, é tudo. Então tudo a gente encontra hoje na internet. Só que aí agora você fazendo essa avaliação da rádio, me parece muito parecido, Edgar, parece que é uma continuidade, né, das pessoas dessa geração até nova, buscando essa referência da geração antiga, talvez por uma questão hereditária ou por osmose, talvez essa influência esteja no universo da comunicação. Mas eu percebo que as pessoas estão gerando muito conteúdo na internet, Edgar, muito parecido ainda com essa coisa da rádio AM. Não sei se você já conseguiu ter esse sentimento em relação à internet. Já, eu tô me lembrando agora, estava falando aí, Zé, sobre isto, que o meu pai me contava que nos primeiros tempos da BRC5, de repente se queria um locutor, um novo quadro de locutores, tem que haver gente nova. Aí as pessoas que se achavam competentes para ocupar este cargo, elas, durante um domingo, passavam a manhã na escola normal, onde era realizada uma prova de conhecimentos gerais, onde os locutores eram sabatinados para que se soubesse o nível de cultura deles, porque afinal de contas eles iriam ocupar uma emissora de rádio, eles falariam, eles seriam as vozes da emissora. Então, além de vozes bonitas, eles necessitariam ter também conteúdo. Não podia ser um locutor que não soubesse ler, que não soubesse escrever, que não tivesse noções de outros idiomas. Veja você, isso era anos 30, 40 do século passado, entendeu? E o que aconteceu com o tempo? Com o tempo as emissoras passaram a não ter mais este cuidado todo, porque na era das pesquisas de audiência, na época para vender mais a programação, o que atendesse melhor a maioria do público era que tinha investimento. Se de repente uma pessoa que não soubesse falar tão bem, mas se comunicasse bem, fosse a solução, seria esta pessoa. Então não há freios hoje em alguns meios de comunicação quanto ao que puder trazer audiência. Então há uma liberdade grande, às vezes, nisso. Vai atender muito às intenções dos donos da emissora. Qual é a intenção deles? Se aqueles locutores, letrados ou iletrados, conseguirem satisfazer as pretensões, aí eles são adotados para isso. O que me assusta um pouquinho hoje, nos meios, aí, é a possibilidade de todo mundo falar o que bem entender, sem controle um pouquinho. E não é um controle de censura, é um controle já pessoal, porque as pessoas, eu acho que quando são educadas, elas têm que saber tratar bem as pessoas, têm que saber que para conseguir alguma coisa, na base da ofensa não vai, na base da agressão não vai. Eu noto muito esta questão de conteúdos, mas que tentam ser impostos à base de um linguajar pobre, algo agressivo, algo que pareça, assim, traduzir o recalque de quem não tem capacidade, como outras, de dizer com mais facilidade qualquer coisa.
Isto assusta muitas pessoas. Eu acho que nós estamos passando por um momento de transição, no sentido de que os meios de comunicação vão ganhando uma força cada vez maior na área tecnológica, as facilidades aumentam, então as pessoas desfrutam de maior liberdade de expressão, de fazer as coisas, de colocarem seus conteúdos pelas redes. Mas é preciso um pouco de cuidado. Eu não, de forma alguma, fico advogando censura. De jeito nenhum. Eu sou de uma geração que passou por um período terrível e que não vai voltar mais. Temos que fazer a maior torcida e lutar para que isso não aconteça. Mas é preciso que as pessoas sozinhas atinjam a este equilíbrio. O Lulu Santos disse uma música que ele queria gente como é, educada e sincera. Uma música, e eu achei aquilo muito legal, porque é preciso que haja sensibilidade hoje, um pouco mais de elegância. Acredito que com a prática se chegue lá, porque no fim das contas, as pessoas quando fazem as coisas, elas querem resultados. E elas vão ter que aprender que os resultados, para serem obtidos, não vêm por qualquer meio. É preciso que a vida ensine para essas pessoas. Eu acredito que mais tarde os meios aí reflitam a própria evolução da sociedade. Vai demorar um pouquinho, né? Com certeza. Mas eu acredito que um dia se chegue a um patamar diferente. Tomara. Sim, com certeza, Edgar. Nesse sentido, já que a gente está chegando aqui na metade da nossa live, a gente está falando em meios e uma das coisas que você detém o conhecimento e é respeitado em termos de crítica e avaliação é o meio musical, né, Edgar? Que sempre marcou muito a tua carreira como especialista, divulgador, incentivador. E como a gente está falando aí em meios de divulgação, nós passamos aí por um momento de ruptura dessa produção. Talvez da produção não, porque a produção continua, né? Os compositores estão aí agora nesse momento mais introspectivo. Talvez seja até um momento providencial para que haja um repensar nessa produção. Mas no aspecto do meio, passamos por uma ruptura, né? De uma saída de um meio físico, em que nós tínhamos livremente espaços para difusão dessa produção, livremente entre aspas, né, Edgar? Porque mesmo antes dessa pandemia, os espaços físicos já eram bem difíceis para os nossos músicos, né? Tanto dos teatros com as suas cargas burocráticas e a sua miopia em alguns gestores dos espaços, e nos espaços privados também, sem ter um devido valor à nossa produção artística. Eu digo valor do ponto de vista do incentivo, tanto do valor do ponto de vista mesmo do pagamento de cachês coerentes com o que era justo. Nosso amigo Marco André aqui entrando na nossa live. Grande abraço, Marco, seja bem-vindo. Abraço para o Marco Então, André. Edgar, eu queria... Pois é, o Marco André está aqui com a gente, quanta honra. Então, Edgar, a gente passou por essa ruptura aí desse meio físico e para o meio virtual, que é o que a gente tem hoje enquanto a gente não voltar a se reunir, né, no nosso meio social, enfim. E aí você está falando nessa questão do preparo. Eu queria incitar aí para você uma análise no aspecto de que a gente sabe que nós precisamos nos reinventar, nos atualizar. Os nossos colegas artistas precisaram correr atrás, né, agora para se atualizar em relação à plataforma, a Instagram, a YouTube, a Facebook, a como difundir a sua música, todo mundo fazendo live, né, criou esse movimento, né, criou esse espaço, esse cenário agora. Mas como é que agora a gente trata essa questão da qualidade disso em relação a essa difusão, em relação à internet, que muito rapidamente esse escoamento ele não fica só isolado aqui a região, agora é mundo, né? Todo mundo facilmente tem acesso a isso, a essa produção, basta jogar isso na rede, basta jogar isso na plataforma. Como é que você avalia esse cenário, Edgar?
Nós estamos preparados para isso ou isso vai levar um tempinho ainda, no seu ponto de vista? Eu acho que vai levar um tempinho, Zé, porque é muito rápido, fica muito confuso. Há momentos de euforia. Eu tive um no dia do meu aniversário, 18 de abril, assistindo live do Paul McCartney, dos Rolling Stones, do Stevie Wonder. Foi um negócio. Disse, será que este vai ser o caminho? Mas como o caminho? Será dentro de quanto tempo as pessoas vão poder ficar reunidas outra vez? Porque estão falando em liberar, né? Mas quando liberar é 2 metros de distância de uma pessoa para outra, todo mundo de máscara na rua. Como é que vai voltar isso, né, ao normal? Tenho lido artigos que dizem o seguinte: o mundo não vai ser o mesmo depois da pandemia. Não vai não. Não vai não. As pessoas estão começando a olhar para dentro delas outra vez, revendo certos conceitos. E não vai ser aquele negócio, olha, agora todo mundo pode ir para a rua, voltou tudo ao normal de repente, vamos continuar fazendo. Não vai ser assim. Então eu acho que essa questão, não vai não, eu acho que essa questão das lives, essa questão veio para ficar. De que modo, eu não sei. Porque, Zé, a gente trabalhou junto lá no Sesc, a gente adorava promover aqueles shows de música paraense lá. Era um olho no olho. O que é que a gente queria? Que o público ficasse junto dos artistas. Dependendo até do tipo de show, a gente fazia lá fora, ali naquele vão de entrada, no hall de entrada do Sesc. Outras vezes, quando um show merecia um palco, uma coisa mais elaborada, a gente fazia lá dentro, no teatro. Tudo para aproximar as pessoas dos artistas. O contato olho no olho é muito interessante. A questão de transferência de energia. É por isso que eu gosto de sair à noite, por isso que eu gosto de estar nos bares, nos teatros, porque há aquela comunicação direta. Eu tinha um amigo já falecido que adorava música instrumental e ele ia todo sábado ao Café da Sol assistir música instrumental entre meio-dia e 2 horas da tarde. Uma vez eu tenho em casa um aparelho de som fantástico. Eu tenho DVDs inúmeros com música instrumental. Mas eu passo a semana inteira esperando chegar este dia aqui para assistir ao vivo, porque não há nada melhor, pulsação musical maior do que aquela ao vivo do artista na sua frente, tocando, conversando, você sabendo que pode tocar neste artista. Então, eu creio que essa questão das lives é muito interessante como um recurso, é igual um recurso que eu estou usando aqui de casa para fazer na Feira do Som. Eu continuo em contato com meus ouvintes, mas não é da maneira que eu queria. Como eu sei que as lives são um recurso, mas não são a solução para os problemas que a gente tem. Há outros, por exemplo, eu estou já misturando tudo, mas deixa eu misturar, porque aí eu chego onde eu quero. No seguinte sentido, eu tenho um amigo nosso, o Deoclei Machado, guitarrista, amigo do Marco André. O Deoclei tem um pequeno estúdio na casa dele. Toda semana, o Deoclei e o filho dele mandam uma música gravada para mim, para eu rodar na Feira do Som. Ele manda por zap. E eu rodo, acho maravilhoso isso. De repente o Marco André pode fazer uma gravação na casa dele. Se der, Gascunho me chama, roda para mim na feira. Aí eu recebo e rodo. Eu estou fazendo uma comunicação com o Marco André. Aí quando o Marco André vier em Belém, ele se apresenta para o público dele cantando aquela música que ele cantou na casa dele para que eu passasse pelo rádio, entendeu? Então é evidente, eu estou falando que as linguagens estão mudando. Ora, antigamente eu lembro as gravadoras de disco tinham representantes aqui. O Zé Maria é o representante da Odeon. Aí o Zé Maria chegava comigo e dizia, olha, este mês a Odeon lançou discos para tu rodares aqui na Feira do Som. Mas olha, faz um favor para mim, deixa o disco aqui, tu rodas essa, daqui tu rodas daquela, porque a gente precisa promover estas músicas. E o artista daqui só conseguia isto porque a Feira do Som resolvia pegar as gravações toscas e mostrar, mas exigindo que eles pudessem fazer uma coisa melhor. Então as coisas vão se acelerando, vão se alterando desde aquele tempo. Olha, desse tempo das gravadoras, eu já me espantava quando eu recebia artistas me entregando fitas cassete. Uma das músicas, a primeira música que o Marco Monteiro fez sucesso, nós recebemos em fita rolo, não tinha fita cassete ainda. Então, veja que
tudo vai sendo moderno, tudo vai avançando. As coisas vão se modificando e a essência continua. Quem é bom fica, quem não é bom fica no meio do caminho. Ainda assim, os artistas precisam de incentivo, de empurrões. E a cada momento que a vida vai nos ofertando, há recursos diferentes para que nós lancemos mão. Trabalhei com vocês lá no Sesc e eu me orgulhava daquele trabalho, porque eu sabia que ele tinha um objetivo, que ele ia chegar onde a gente objetivava, e chegou. Hoje todo mundo tem aquele objetivo e eu quero mostrar o meu trabalho. Aqueles que forem bons vão permanecer, aqueles que não forem, repito, ficarão no meio do caminho. Mas a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de proposta nova e qualquer meio diferente para que estas propostas sejam veiculadas. Eu olho por este lado. Edgar, eu pontuei aqui algumas coisas que você está falando e uma coisa que me chama muita atenção nessa questão da internet, da questão desse novo cenário com as lives, porque assim, nós que tivemos experiências em instituições como o Sesc, que a gente trabalhou intensamente em projetos, né, de formação de público, formação de plateia. Nós buscamos aí com o nosso amigo Campelo, na área da música, buscar uma forma de dar espaço para os artistas que tinham trabalho para apresentar, e dar espaço para o público também, né, Edgar? Porque você lembra que nós colocávamos as produções, a maioria delas gratuitas, a entrada era franca, e nós não tínhamos participação do público. Não era só problema de comunicação, porque comunicação existia, o Sesc investia em comunicação, nós tínhamos uma penetração muito grande da imprensa, dos nossos colegas jornalistas, mas o público não ia, o público demorou muito a responder. Você lembra disso? A gente levou um tempo para consolidar esse espaço, buscando abrir e dando apoio aos nossos artistas. E logo depois... Tinha vontade de chorar, né? Tinha vontade de chorar. Fazia, de repente, 2, 3 pessoas. Eu chegava em casa devastado com isso, mas depois, com o tempo, melhorou. Mas isso é uma explicação também, Zé. Prossiga, depois eu quero fazer um acréscimo. Não, eu só queria concluir colocando um elemento nessa discussão, naquela época. Na verdade, são dois. Primeiro, o que eu senti, o meu sentimento naquela época faltava um trabalho maior de formação de plateia, formação de público, mas aí eu não estou nos culpando disso, porque eu acho que perpassa aí por uma questão do cenário da educação, por uma ausência ainda, né, de uma influência maior da produção artística nas nossas escolas, nos nossos filhos, nos nossos netos. E vai demorar um tempo ainda para que eles, desde o início da vida dele, né, tenham esse papo, conheçam quem são os nossos artistas, compositores, não só na música, mas no teatro e nas artes como um todo. Mas eu também depois, como tendo espaço privado meu, como barzinho, Boteco do Carmo, nós escutávamos uma coisa que era de chorar, como você colocou, chamado falta de segurança. As pessoas tinham medo de sair de casa por falta de segurança. Vários depoimentos chegavam com a gente e diziam: puxa, eu estou muito afim de assistir esse show, estou muito afim de vir, né, à tua casa, ao teatro, mas eu tenho medo de sair de casa, Edgar. Então talvez agora, infelizmente, as pessoas comecem a ter acesso pela internet e talvez até incentive a isso, a pessoa não sair de casa ou não, entendeu? É uma discussão que eu estou levantando. Como é que você avalia isso aí? É uma realidade isso que você está falando, José, do medo. Eu tinha a obrigação de ir para o Sesc, eu ia ao meu trabalho. Mas quando eu deixei de trabalhar no Sesc, houve shows que eu pensei 2 vezes, eu não estou muito seguro hoje. Isso realmente acontece e talvez as lives venham como uma solução. Eu lamento, porque para mim sempre é pela metade. Eu continuo mantendo meu ponto de vista. A música tem que ser feita na frente da pessoa, o contato com o artista. Ainda há pouco, quando você falava aí, eu estava imaginando que aquelas programações que a gente fazia no Sesc, veja só, tinha uma coisa, não diria diferente, mas
com uma intenção e que a gente estava conseguindo de certa maneira. Muito artista bom, você chegava nos barzinhos, estavam cantando músicas dos outros. Aí, se fulano, por que tu não canta tuas músicas? Aí a pessoa ficava, sabe o que é? Que aqui ninguém conhece, o pessoal quer o Djavan, quer o Milton Nascimento. Se tu tivesses espaço para fazer um show só teu com as tuas músicas, tu gostarias de fazer? Ah, sim, mas quem é que vai me dar essa chance? O Sesc Boulevard. Tu vais ensaiar tuas músicas, vais formar tua banda, vais fazer um show e ainda vais ganhar cachê. Se não der ninguém, tu sabes com o teu cachê. O cara, isso é verdade, isso é verdade. E a coisa começou e nós revelamos muitos artistas que não tinham nome nenhum, que ninguém sabia quem era. Tudo. E as pessoas passaram a ir porque gostaram dos trabalhos, o boca a boca funcionou, a divulgação pelo rádio, pela televisão, essa coisa toda. Isso acabou dando certo. Mas veja só, foi recente, mas foi um período. Este que a gente está discutindo já é outro com a insegurança. E naquele período da insegurança não se dava fazer as lives. Agora, em função da pandemia, isso está aparecendo como uma solução. Eu só não quero que essa solução venha para sepultar os barzinhos musicais, para sepultar as programações de teatro. O meu medo é esse. Se descobriram as lives. Agora não é preciso sair de casa. Eu fico em casa, tranquilamente na minha cadeira, estarrado, vendo o show. Não é assim, porque é uma função social também. Eu ir para um show, além de olhar o artista que eu gosto, eu vou encontrar com pessoas que eu gosto. Eu vou botar a roupa que eu gosto, eu vou sair, é uma questão social. Todo mundo gosta de meter a cara na rua, sair, passear, olhar. Não é só ficar dentro de casa confortavelmente. As lives estimulam um pouquinho a isto, é o meu temor. Embora eu as veja como uma solução diante do período pelo qual nós estamos passando. O NA acabou de registrar aí que as lives não dão retorno financeiro para os artistas. Também isso. No entanto, você deposita quanto você quiser. É um negócio perigoso. As boas almas que, não, vou colaborar. E aquelas outras, não, mas eu não quero. Edgar, mas olha só aproveitando essa deixa aí do NA e mandando abraço pro nosso amigo Pro FX aí, que acabou de entrar, nosso grande DJ, o Amadeu. Edgar, é o seguinte, aproveitando a deixa aí do NA, essa questão da live, de fato, ela não dá retorno financeiro pro artista pela internet. Mas ele hoje está sendo um meio de sustento de muitos colegas nossos que eu tenho conversado e assistido com os cachês virtuais. Porque como foi muito brusco essa ruptura, como foi muito brusca essa mudança de cenário, em que as pessoas viviam mesmo dos seus gigs e dos seus shows, de repente eles se viram sem nada, Edgar, sem nenhum tipo de retorno financeiro para sustentar sua casa. E aí acabou que esse cachê virtual, ele acabou sendo uma opção. Existe um outro cenário na internet, que é geração de recurso pela própria internet, que aos poucos as pessoas vão começar a descobrir esse outro cenário. No entanto, para mim, qual é a preocupação dessa concorrência com o físico? Eu também rezo para que isso não acabe, porque também tem interesses como produtor no físico. Na verdade, hoje a gente tem interesse como produção nas duas áreas de atuação, físico e virtual. Mas eu tenho certeza que o físico ele é importante. Mas assim, o que a gente pensa é aonde que isso vai dar mais retorno para o artista. Porque a gente precisa pensar que a música, que a arte é o que sustenta o artista. Mas o público também é importante nesse processo, quer seja de físico e agora virtual. Não vamos longe, o que a gente levantou na live do NA, e você, como grande especialista nisso, a gente tem o prazer do tato, o prazer de pegar no produto CD. A gente já conversou muito sobre isso, então não tem como substituir isso na internet, de você abrir um CD, abrir um disco, sentir o cheiro, avaliar a questão gráfica, avaliar a questão fotográfica. Não é, Edgar? Você é um grande especialista nisso.
Isso não vai ser substituído nunca, né, Edgar? Não vai ser substituído nunca, para mim, pelo menos. Olha aqui atrás, essa prateleira aqui tá cheia. Tá cheia de discos que eu tenho o prazer de pegar, manusear, olhar, conferir as informações na ficha técnica. É um prazer muito grande. Hoje já escrevi uma crônica a respeito disso. A me falaram, tudo isso para quê? Tem o Spotify, tudo. É só digitar o nome do disco aí, ligar o computador nas caixas de som. O som é melhor do que do disco, tudo. Para quê? Realmente, para uma nova geração que está aparecendo aí, talvez isto seja a solução. Para mim, não. Para mim, ainda é um prazer. Todo aquele cerimonial de comprar o disco, sentar, preparar seu drink, seu tira-gosto, sentar, vou ouvir e vou conferir tudo, ler as letras, acompanhar, porque esta arte gráfica ela está compondo com o clima do lançamento. São dias diferentes. São dias diferentes de observação musical, de sentimento musical. Eu tenho me preocupado muito com o que está acontecendo pela própria matriz da Feira do Som. Eu noticio shows, eu noticio peças de teatro, eu noticio exposições de arte. Não vamos exibir agora a exposição de arte virtualmente porque é melhor, coisa e tal. Não, nós temos que chegar nos lugares e conversar com as pessoas, trocar ideias, ter sensações diferentes. Olha, houve um tempo que não vai voltar, que eu não me esqueço, que é o tempo das lojas de discos. Eu adoro lojas de disco até hoje. Uma das raras que eu ainda vou, que existe aqui, é a da Saraiva, que está diminuindo cada vez mais. Que pena. Que pena. Mas eu gosto de loja de disco, porque às vezes eu encontro gente que também gosta. Quando você encontra alguém que gosta do que você gosta, o papo vem e as informações fluem. Isto é muito bom e eu não tenho tido muito isto hoje. Eu frequentava uma loja chamada Gramofone, do meu amigo Floriano Coutinho Jorge. Acabei de lembrar dela também. Era toda sexta-feira à tarde. Então eu chegava lá 6 horas e saía às 8 quando a loja fechava. Ficava conversando com o Floriano, a gente ficava escutando os discos que chegavam lá. Chegavam outras pessoas com a mesma intenção, saberam que tinha chegado de novo. Nossos papos, nós acabamos emendando para algum barzinho próximo para prosseguir. Era papo de quem gostava de música. Às vezes eu interrompi esses papos porque eu vou ver o show do fulano daqui a pouco no teatro. Quer dizer, toda esta questão eu estou levantando para fazer a diferença com o que nós estamos encarando hoje. Então, o que fazer? Voltar aos tempos antigos? O meu tempo era bom? Não é meu tempo que era bom, era um tempo e que eu gostava. Eu tenho que me adaptar aos tempos de agora e gostar deles para o meu prazer também. E espero, mas mantenho um ponto de vista. Tem que haver contato direto. Como o Campelo colocou aqui, seria como a relação do livro com o e-book também. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você lê o livro. Não é a Lê o mesma livro pela coisa. internet. Agora, Edgar, nós estamos chegando aí aos 5 minutos finais. Pelo celular, não consigo. Todo mundo Jornal. tá conseguindo, velho. Eu não consigo ler jornal pelo celular. É horrível, cara. Eu gosto de sentar, virar a página do jornal. É muito prazeroso. O celular não dá para sujar a mão, né? Que o jornal suja a ponta do dedo, né? Não dá. E Edgar, a gente está chegando aí os últimos 5 minutos do nosso papo. Infelizmente, porra, esse papo tá super bacana. Merece aí uma nova tarde dessa pra gente bater um papo. Eu queria saber já a intenção sua de termos a Feira do Som pela internet também, pra gente, além de escutar e ver também nessas 2 horas todo dia? Olha, pode, porque tem gente interessada em fazer isso. Eu não domino esta linguagem. Eu nunca escondi de ninguém que tenho a maior dificuldade na questão da internet, na questão de Facebook, na questão de Instagram. A minha intimidade é muito pequena com isso. Mas os apelos que eu tenho escutado são muito fortes. Eu estou imaginando realmente fazer isso. Tento montar uma pequena equipe que se responsabilize por isso, que eu continue me preocupando com o conteúdo do programa e essas pessoas veiculem através de outras redes
a Feira do Som. Claro, olha, eu escrevo no Jornal Diário do Pará também, desde a fundação do Diário do Pará eu tenho uma coluna, Feira do Som também, o nome. E esta coluna algumas vezes vai pelas redes também, não é com muita frequência. E eu vou tentar que esta frequência exista, porque apesar de adorar o jornal impresso, eu também sinto que hoje há necessidade também dessa mesma matéria que eu escrevo aparecer por outros lugares também. Então, há essa esperança sim da Feira do Som, porque a Feira do Som vai fazer 49 anos ano que vem, já fez 48 agora. Quando chegar com 50, ela vai ter que ter uma força maior ainda. Se chegar, eu estou com todo o otimismo que vai chegar. Aí espero que a Feira do Som, se o dono dela não é moderno como talvez o mercado queira, o programa este vai ser. Feira do Som, ela consegue hoje já ser um produto quase que independente da Rádio Cultura, né, Edgar? Porque ela sumiu, ela já faz parte da cidade praticamente, né, Edgar? Ela tem um organismo praticamente independente.